vocês? Sou Adriano Ribeiro, analista 3 do setor de serviços, especialista na área comercial do RP TOTOS Moda. Eu trabalho com RP há aproximadamente 10 anos. E nesse treinamento a nível professional, vamos aprender o processo de atendimento a cliente por fila de vendedor atacado. Observe que eu coloquei aqui alguns parâmetros, pelo ADMFM 014, o ADMFL 034, parâmetros de empresa, que são obrigatórios a sua configuração para funcionamento desse processo. O atendimento a cliente por fila de vendedor, você pode criar várias filas de vendedores, atribuindo os vendedores baseado na situação que você cria dentro do RP e assim gerar um atendimento para cada cliente. Você tem processo de política de vendas, você tem faturamento desses atendimentos gerados e também opção de consulta, ok? Obrigado, um excelente treinamento. Antes, pessoal, da gente entrar aqui com um processo aqui de atendimento do cliente, por fila de vendedor, é necessário a gente fazermos algumas configurações. Então, vamos entrar aqui no menu TOTOS Moda, vamos acessar aqui pessoa, atendimento ao cliente, manutenção. Então, tem algumas manutenções que precisamos fazer o cadastro, até mesmo para fazer o vínculo nos parâmetros que eu mostrei no vídeo ali anterior da abertura da trilha. O primeiro, lista barra manutenção de situação do vendedor na fila, PES FM 102. Da F4, aqui eu posso cadastrar a sequência, os códigos que eu quiser, a situação que eu quiser, tá? Essas situações, essas duas que eu cadastrei aqui, eles são vinculados em parâmetro, que eu vou mostrar logo ali no decorrer do treinamento. Primeiro, a situação inicial da fila, pensa assim, você tem que ter qual é a situação inicial do vendedor na fila, qual é a situação do vendedor quando está em atendimento. Então, isso daqui tem que ter. Esse retorno após e ausente, se eu marcar qualquer um deles, o vendedor que estiver amarrado a essas situações não vai aparecer ali no processo para geração do atendimento. Tá? Então, eu cadastro no PES FM 102 as situações de vendedor na fila, ok? Tenho que cadastrar aqui no PES FM 104 os motivos de alteração de situação do atendimento. E tá aqui, o que eu cadastrei, esse aqui em aberto, tá, pessoal? Vocês cadastram conforme a necessidade de vocês. Em análise, liberada, aguardando liberação. Então, tem aqui bloqueado, em andamento, aguardando liberação, cancelado, bloqueado, encerrado. Então, tem as situações. Isso aqui é utilizado muito ali no processo de desbloqueio ali do atendimento, Quando o cliente tem alguma pendência, algum problema ali que é validado pela política de vendas, tá? Então, eu cadastro aqui no PES FM 104. Tenho aqui o PES FM 105, que é a manutenção da política. Posso cadastrar outras, encerrar, bloquear, tá? Vou cadastrar os campos, tem várias opções aqui para cadastro, tá? A ordem, a condição, menor que, maior que, exato, mínimo ou máximo, depende da função. Se eu colocar entre, ele assume esses dois, tá? Então, depende muito daquilo que vocês querem utilizar, tá? A ação se sobrepõe grau, ou se acumula o grau, no caso aqui eu vou colocar como sobrepõe, e o motivo que eu cadastrei lá no PES FM 104, ok? Aqui, ó, componente, tá? Eu vou salvar, tá? Então, isso daqui são as manutenções que você cadastra. A manutenção da fila, PES FM 101, vou cadastrar aqui a minha manutenção, tem a situação dela ativa e inativa, e a descrição. Aqui eu incluo os vendedores. Assim que eu gravo os vendedores que eu incluí, ele cadastra aqui, ele inclui a situação na vez. Por quê? Se eu der um F1, ele aqui, ó, situação, esse parâmetro empresa, situação inicial do vendedor na fila, é o código 3. Código 3 meu, que eu cadastrei aqui, ó, no PES FM 102, é o na vez, tá? E eu tenho parâmetro para informar também qual é a situação que assume o vendedor quando ele está em atendimento, tá bom? Então, nesse caso, a gente cadastrou. Vou acessar aqui os parâmetros de MFM 014 ou ADMFL 034, tanto faz, tá, pessoal? Então, vamos lá. O primeiro é aquele que eu já mostrei, a situação inicial do vendedor na fila, tá? Código 3. A operação, porque você vai gerar um atendimento e vai realizar o faturamento também, então precisa-se de uma operação fiscal. Motivo de liberação do faturamento, do atendimento em si, cadastrado lá no PES FM 104, que é aquele que eu mostrei para vocês. A política de venda,
parâmetro que que a gente viu agora ali, o código da política de venda, a situação de evolução do atendimento, a situação tipo de evolução da situação do atendimento, se permite que um atendimento já baixado possa ser marcado como pendente, ou seja, retornar, ou não permite a alteração da situação com o atendimento já baixado. Eu coloquei para não permitir, tá? E aqui, pessoal, aquele parâmetro que eu tinha informado para vocês. Qual a situação do vendedor quando está em atendimento, que é o código que a gente cadastrou lá no PIS-FM 102, tá? Então, a partir do momento que eu cadastrei todos esses parâmetros, fiz essas manutenções necessárias, eu posso vir aqui em processo e acessar o PIS-FP 043 para poder gerar o atendimento e o item relacionado a esse atendimento, tá? Esse processo, na hora que você gera o atendimento, você tem a possibilidade de emitir uma etiqueta, que essa etiqueta é colada ali no carrinho, né, ou na cesta do vendedor para poder separar a sua mercadoria e assim gerar a sua contagem, depois fazer o faturamento, tá? Lembrando que para executar o faturamento, você precisa gerar uma contagem, que ele vai gerar uma transação, alterar a situação do atendimento já para encerrado, para depois realizar o faturamento, que é a continuação da transação, a emissão da nota e o recebimento. Ok? Bom, pessoal, esse processo aqui do PIS-FP 043, nós vamos ver no próximo vídeo, ok?